Quando a gente está precisando, a mensagem cai assim, como uma luva. Se você abrir o coração, a mensagem vai chegar no seu coração esta noite. Nós lemos Isaías capítulo 5. Foi uma palavra que Deus me deu para esta semana. Eu estou muito grato a Deus, porque estamos comemorando, celebrando 40 anos de casados na presença de Deus. A igreja diz amém por isso? Eu e minha esposa agradecemos a Deus, já louvamos a Deus. E eu creio que foi nesse sentimento de gratidão que me veio esta palavra de hoje. Falar sobre a ingratidão, que é o oposto da gratidão. Dizer aos irmãos que a ingratidão magoa até Deus. Mas um coração agradecido, ele louva a Deus. Aqui está uma parábola no capítulo 5. Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. É uma metáfora, uma figura de linguagem. Meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Palavra de Israel, da nação. O 2 cercou, limpou das pedras, plantou de vides excelentes. Vai mostrando o que o vinhateiro fez, né? Edificou no meio dela uma torre, construiu nela um lagar, pisar a uva, extraiu o vinho da alegria, esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Verso 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homem de Judá, julgai, os peço entre mim e a minha vinha. 4. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Eu não vou falar essa noite trazendo uma explicação dentro da parábola. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas apenas tomando esse sentimento do vinhateiro. Ele fez tudo possível. Fez todo o possível. Ele comprou a vinha, ele limpou a vinha, ele plantou a vinha de excelentes vides. Fez tudo possível. Plantou uvas boas e esperava colher o quê? Quem planta uva boa espera colher o quê? Uvas boas. Uvas boas. Quem plantar suas uvas más, que vai esperar comer lá suas uvas amargas, né? Mas ele plantou de uvas boas. E esperando, verso 3 diz que ele esperando colher, né? Esperando colher uvas boas, diz que veio uvas bravas. Aí ele pergunta, que mais eu podia fazer? Glória a Deus. Houve uma ingratidão de Israel para com Deus. Isso aí é um dos textos que mostra a ingratidão do povo de Deus. Irmãos, e eu não peço licença para dizer, porque isso não é pessoal, isso é coletivo. Uma das marcas do povo de Deus tem sido ingratidão. Ingratidão para com Deus. Deus faz tanto, Deus nos dá tanto, Deus fez tanto por nós. Aleluia! E muitas vezes Ele espera de nós uvas boas, Glória a Deus! coisas boas, e nem sempre estamos dando para Ele o que Ele espera. Aleluia. Mas essa palavra essa noite vai lhe despertar e você vai sair daqui com o coração cheio de gratidão. Aleluia! Amém. Se há uma lição que a Bíblia quer inculcar em nossos corações é esta: sede agradecidos. Glória a Deus! É uma lição que a Bíblia fala forte e nem sempre a gente medita nisso. Essa semana o Espírito de Deus me levou até alta hora da noite meditando sobre isso. É uma mensagem que a palavra de Deus quer inculcar em nós para que sejamos agradecidos. Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 15,
o apóstolo Paulo vai fazer aí uma citação muito importante. Ele diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. E a última parte diz: e sede agradecidos. E sede agradecidos. Amém. Glória a Deus. A paz de Deus não tem preço, irmão. E Deus lhe chamou para a paz. Glória a Deus. A paz de Deus para a qual também fostes chamados. Aleluia. Domine os vossos corações. Glória a Deus. E sede agradecidos. Aleluia. Efésios 5:4. O apóstolo vai continuar falando agora para a igreja de Éfeso. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrice. Paulo está doutrinando a igreja com respeito à fala, né? Falar torpezas, palavras baixo calão, palavras que não se devem ser usadas, parvoíces, chocarrices, aquele genomão que se chamava, né, antes de servir a Deus. Isso não convém. Paulo diz: mas antes, ao invés de você abrir a boca para falar estas palavras, Paulo diz: mas antes, aleluia, que haja ações de graça nos seus lábios. Amém. Glória a Deus. Deus espera que agora, quando a gente abra a boca, tenha o quê? Ações de graça. Ações de graça. Amém. Colossenses 2:7. O apóstolo vai continuar falando sobre gratidão. Ele diz: arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Veja, arraigados quer dizer com raízes, edificados, confirmados na fé, assim como foste ensinado. Aí Paulo disse: crescendo em ação de graça. Ação de graça. Aleluia. Você já foi arraigado, você já tem firmeza, tem raízes, plantado, edificado, confirmado, foi ensinado. Agora cresça, aleluia, em ação de graças. Aleluia. Oh, glória. 4:2 de Colossenses, Paulo vai falar mais uma vez. E ele diz assim: e digo isto, perseverar em oração. A igreja diga: perseverar em oração. Perseverar em oração. Velando nela. Com ação de graças. Com ação de graças. Então Paulo está dizendo: olha, persevere orando. Aleluia. Não pare de orar. Não pare de orar. Oh, glória. Mas velando. Aleluia. Sabe o que é velar? É vigiando nela. Oh, glória. Acompanhando a oração com ação de graça. Aleluia. Não é só pedir, mas é pedindo e agradecendo, pedindo e agradecendo. Amém. E Deus vai lhe abençoando. Aleluia. Amém. No Antigo Testamento, na lei destaca-se a oferta voluntária de ações de graça. Isso é desde a lei. Já havia uma exigência de Deus para que o seu povo oferecesse entre as ofertas, entre os cultos, holocausto, expiação, oferecesse uma oferta de ações de graça. Levítico, aleluia, capítulo 7, versículo 12, vai nos falar desta oferta. Se oferecer por oferta de louvores, na NVI diz ações de graça, com sacrifício de louvores ou de ações de graça, oferecerá bolos asmos, amassado com azeite, coscorrões asmos, aqueles bolinhos asmos, né? Amassado com azeite, bolo amassado com azeite, frito de flor de farinha, da melhor farinha. Glória a Deus. Vai lá na NVI. Aleluia. NVI, se fizer ações de graça, vai lá. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graça, trará bolo com fermento, sem fermento, amassado com azeite, pãezinhos sem fermento, bem fino, untados com azeite, e bolos feitos com a melhor farinha amassada com azeite. Era o culto em ações de graça no Antigo Testamento. Glória a Deus. E Deus está dizendo: façam, tragam. Quando vocês fizerem ação de graça, traga bolo, aleluia, feito da melhor farinha, traga amassadinho com azeite, pãezinhos. Aleluia! Glória a Deus. Glória! Então a gratidão, ela está em toda a Bíblia, não é?
Salmista, no Salmo 103, manifesta a sua gratidão por aquilo que Deus faz. Ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim. bendiga o seu santo nome. 2, bendiz a minha alma Ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus de benefícios. nenhum dos seus benefícios. O salmista convoca a sua alma para agradecer a Aleluia. Deus. Amém. Por que tanta ênfase à gratidão, pastor? Porque por natureza, irmãos, segure essa aí, viu? Sabe por que Deus fala tanto em gratidão na Bíblia? Porque por natureza nós somos ingratos. O ser humano é ingrato. Deus que conhece a nossa natureza, então vou ensinar na Bíblia inteira que eles precisam serem agradecidos. Glória a Deus. Nós somos ingratos. E começa a ingratidão a Deus, que fez tudo por nós, que nos deu a vida, que nos deu Jesus, que nos deu a salvação. E muitas vezes Deus espera de nós algo melhor, e muitas vezes nós frustramos Deus, entristecemos Deus, decepcionamos Deus. Quando ao invés de apresentar frutas boas, uvas boas, Aleluia. muitas vezes Deus entristece. Glória a Deus. Glória seja dada no nome de Jesus. Devemos agradecer a Deus. Amém. Mas não é só a Deus, é agradecer a Deus e aos homens. Aleluia. Os benefícios, os favores que recebemos diariamente. Glória a Deus. Devemos agradecer a Deus e aos homens. Devemos ser agradecidos. Glória a Deus. Há pessoas, irmãos, que se queixam de tudo. Segure aí que hoje, crente queixoso, mal agradecido, hoje vai apanhar de couro cru. Glória a Deus. Há pessoas que se queixam de tudo. Quando o sol não brilha, se queixa do frio. Se o sol brilhar, se queixa do calor. Se chover, se queixa da chuva. Se não chover, se queixa da estiagem. Se queixa da comida. Se a mulher botar sal, está salgada. Se não botar sal, está insosso. Se botar meio, ele nem está salgado, nem está insosso. O que é que está acontecendo com essa comida? Aleluia. Se queixa de tudo e de todos. Glória a Deus. Você conhece alguém assim, irmão? Quem conhece? Nesse mundo de meu Deus. Precisa levantar a mão, não. Glória a Jesus. Quem vive assim, irmão, está sofrendo de algum mal. Ou físico, ou mental, ou emocional, ou espiritual. Uma pessoa que para ele nada está bom. Nunca está satisfeito. Glória a Deus. Nunca está agradecido. Alguma coisa está mal. Mas esta noite Jesus vai te curar. Oh, glória! Amém. As bênçãos, os favores, a ajuda que cada momento recebemos de Deus, dos nossos semelhantes. Amém. Devemos agradecer, irmãos. Aleluia. E eu digo que agradecer ainda é pouco. Mas é a única coisa que Deus quer de nós é que o agradeçamos. Glória a Deus. Que sejamos Agradecidos. agradecidos. Devemos dar graças a Deus. Você já deu graças a Deus pelos seus pais? Aleluia. Quem ainda tem, né? Já deu graças a Deus pela saúde? Glória a Deus. Já deu graças a Deus pelos seus professores, seus mestres, na escola secular, na escola dominical? Glória a Deus. Glória. Pelo pão de cada dia. Quem já deu graças hoje pelo pão de cada dia? Amém. Tem crente que é tão ingrato que ele come e não agradece, irmão. Eu soube de um que quando chega à feira do mercado, ele faz uma oração e diz: Senhor, abençoe esse povo, porque eu não vou orar mais agradecendo, é uma oração só. Oh, terrível e mal agradecido. Tem que agradecer sempre, 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 sempre. Oh, glória. Pelo seu lar, você já agradeceu hoje? Amém. Você tem um lar, tem uma casa, tem um teto.
para dormir, tem uma esposa linda, cheirosa do seu lado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Já agradeceu pelos seus filhos hoje? Aleluia. Seus filhos poderiam ser marginais, trabalhosos, mas não lhe dão trabalho, são bênçãos. Amém. Você já Aleluia, agradeceu glória hoje a Deus por isso? Amém. Pelos seus amigos, você já agradeceu esta noite? Aleluia. Já agradeceu pelos seus irmãos? Quem já agradeceu aqui pela igreja? Aleluia. Pelo seu pastor, pelo seu dirigente? Glória a Deus. Você já agradeceu pelos irmãos que oram por você? Quem já agradeceu hoje? A igreja ora por você, a igreja ora por você. Se você não sabia, fique sabendo que muitas das suas vitórias é porque tem alguém de madrugada orando por você. Oh, aleluia. Glória a Deus. São Lucas 17, Jesus contou aquele milagre da cura dos leprosos, né? Jesus ordenou a eles, que Jesus de repente muda a trajetória, né? E entra naquela vereda lá, entre a Galileia e a Judéia, um lugar que não era normal para se andar por ali, mas Jesus tem seus caminhos. Jesus tem seus caminhos. Oh, glória. E a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Por que Jesus toma aquele caminho? Porque ele tinha um projeto para naquele caminho curar aqueles leprosos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então Jesus entra ali e quando eles viram Jesus se aproximando, o leproso tinha que com 100 metros gritar: sou leproso, sou impuro. Ninguém podia tocar no leproso. Quando alguém era diagnosticado com lepra, tinha que ser tirado de casa, da sociedade, da sinagoga. Ficava lá num lugar, e eles estavam lá numa aldeia. Aí gritaram. Jesus disse: olha, eles disseram: Jesus, tem misericórdia de nós. Glória a Deus. Somos leprosos. Aleluia. Jesus faz como quer. Aleluia. Às vezes ele tocava e dizia: seja curado dessa lepra. Glória a Deus. Aqui ele não tocou. De lá mesmo, 100 metros, Jesus disse: vão para o sacerdote, se mostre a ele que vocês já estão curados. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus faz como quer. Às vezes ele cura através de uma palavra, cura através do remédio. Às vezes usa o médico para fazer a cirurgia. O importante é que Jesus está no controle de tudo. Amém. Aleluia. Quando eles iam pelo caminho, imagine a alegria. De repente um olhou para a pele e disse: rapaz, estou curado. Aí o outro olhou também e disse: eu também estou curado. O outro olhou: eu também. Os 10 foram curados de uma vez. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles iam no caminho. De repente foram curados, ficaram totalmente curados. 9 continuou o caminho. Mas um voltou para agradecer. Oh, aleluia. Este é o agradecido. Aleluia. E a palavra nos ensina a ser o que, irmãos? Agradecido. Agradecidos. Receberam tanto do Senhor. Milagre. Mas não voltaram para agradecer. Glória a Deus. Mas quem volta para agradecer recebe uma segunda bênção que é maior do que a primeira. Aleluia. Vou dizer de novo para você dar glória a Deus. Quem recebe uma bênção de Jesus e volta para agradecer, recebe uma segunda bênção. E a segunda é maior do que a primeira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Pergunta de Jesus. Não foram 10? Onde estão os 9? Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. É que numa proporção de 10, só um é agradecido. Meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Guarde isso, numa proporção de 10, somente um é agradecido. Meu Deus. Diga para você aprender, na proporção de 10, somente um é agradecido. É agradecido. No Antigo Testamento eu encontro outro caso de gratidão. É interessante isso, o espírito do agradecido, né? Davi, rei, escolhido por Deus,
dentre muitas boas qualidades de Davi, ele era agradecido. Glória a Deus. Não sei se você já observou isso. Não é só no Salmo 103, não. Deus disse: olha, você me ama, amo, Senhor. Glória a Deus. Quero edificar um templo. Deus disse: não vai ser você não, vai ser seu filho. Aleluia. Davi não ficou triste. Davi era agradecido. Nem sempre Deus vai nos dizer sim. Aleluia. Tem crente que só ama Jesus se tudo que ele pedir, Jesus, sim, 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 sim. Não. Jesus é obrigado a só dizer sim? Às vezes ele diz não. Quando ele diz não, é porque ele está lhe livrando de alguma situação. Glória a Deus. É porque ele tem outro plano. Aleluia. É porque ele quer lhe dar vitória de outra maneira. Glória ao nome de Jesus. Glória. Davi disse: eu posso ir contra o filisteu? Deus disse: não, vai não. Mas por que, Senhor, não? Você fique parado. Deixe o exército dos filisteus chegar. Quando eles chegarem, fica olhando para a copa das amoreiras. E eu vou passar com o meu exército. Tchá, tchá, tchá. Aleluia. Você vai ouvir o barulho de guerra, soldado marchando. Quando passar esse exército celestial, espiritual, na copa das amoreiras, marchando, e você ouvir tchá, 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 tchá. Pode ir à guerra, que eu já fui na frente para te dar a vitória. Aleluia. Aleluia. Por gratidão a Deus, Davi preparou todo o material da construção do templo. Ele entendeu que Deus tinha outro plano para ele. Tudo por gratidão a Deus. Muitos também entenderam, contribuíram para a construção da nova casa. Davi achava que todas aquelas ofertas não eram nada mais do que uma gratidão a Deus por tudo que Deus já tinha lhe dado. Vamos conferir isso. Primeiro livro das Crônicas, 29. Primeiro livro das Crônicas, 29. Veja o 10 aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor. E Deus tinha acabado de dizer ele: você não vai construir o templo, quem vai construir é seu filho. Mas Davi entendeu a Deus e ele era agradecido. Aí ele disse, chegou diante da congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Glória. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Glória a Deus. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Aleluia. Diga comigo: porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos os chefes. Glória a Deus. 12. Leiam. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Aleluia. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. 14. Porque quem sou eu? Quem sou eu? E quem é o meu povo? Quem é o meu povo? Que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti. Segura aí, porque tudo vem de ti. Diga, igreja, porque tudo vem de ti. Porque tudo vem de ti. E da tua mão tu damos. Aleluia. Amém. O que é que Davi está fazendo? Agradecendo a Deus. Aleluia. Olha, Deus, eu vou te dar. Se você ler o texto todo, você vai ver quanto ouro ele deu, quanta prata ele deu. Senhor, nós estamos dando tudo a ti, porque tudo vem de ti. Oh, glória!
Aleluia. Da tua mão tu dá a nós e a gente está dando para a tua obra. Isso é gratidão. Glória a Deus. Quero ensinar a igreja essa noite a contribuir, não por obrigação, mas por gratidão. Oh, glória. Deus só recebe a sua oferta se for por gratidão. Davi contribuiu, mas ele disse: olha, Senhor, tudo vem de ti. Oh, glória. E da tua mão, Aleluia. tu damos. Nós estamos dando porque nós somos gratos a ti. Tem dado tanto, tudo vem de ti. Tu é tudo que há no céu, na terra, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Aleluia. Glória. Tudo vem de ti, o que eu tenho vem de ti. Aleluia. Glória a Deus. Aí entra aquele: eu não sei por que tu me escolheu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Sou falho, ele é fiel. Que eu deveria era morrer, ele morreu por mim, me prometeu o céu. Só quero adorar, estou aqui, se não adorar, falta água em mim. Eu jamais saberei o que me escolheu, mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho, Ele me deu. eu quero forte, tudo que eu tenho, Ele me deu. outra vez, tudo que eu tenho. Ele me deu. Então dê glória a ele nesta noite. Glória a Jesus. Isso é gratidão. Isso é a coisa que mais alegra a Deus, é ouvir a igreja de São Miguel essa noite dizendo: tudo que eu tenho foi ele que me deu. Oh, que maravilha. Mas os 9 ingratos, irmãos, eles não voltaram. Foram 9, não voltaram. E eram judeus, viu? Jesus disse: só voltou esse estrangeiro. Só voltou esse samaritano. Camarada nem crente era, nem judeu era, nem conhecedor da lei era. Era um estrangeiro que ia passando lá, estava lá leproso no meio dos outros. Glória a Jesus. Glória a Deus. Onde estão os 9? Vamos ver as razões dos ingratos. Vamos dar agora, vamos ver qual é a razão que faz muitas pessoas serem ingratas. Se segure aí agora. Glória a Deus. Primeiro tipo de ingrato, o duvidoso. Eu não vou voltar para agradecer, porque eu não sei se era lepra mesmo que eu tinha. Jesus me curou. Eu sei lá se era lepra ou se era uma irritação na pele. Gente ingrata, irmão, inventa muita desculpa. Jesus curou terrível de lepra, uma doença na época incurável. E o duvidoso disse assim: sei lá se era lepra mesmo. Glória a Deus. Tem um indolente. Eu queria agradecer, mas estou tão cansado que eu não vou não para o culto. Jesus me curou, Jesus me abençoou, mas eu vou para a igreja não, estou tão cansado. É o indolente, não é? Melhor ficar em casa descansando. Jesus entende. Eu não vou para a igreja não, mas Jesus me entende. Glória a Deus. É o ingrato indolente. Aleluia. Preguiçoso. Preguiçosa. Você não vem para a igreja por causa da preguiça. Jesus lhe curou? Curou. Por que você não vai agradecer? Parece que vai chover. Parece que eu vou ter dor de cabeça. Ô, ingrato. Mas eles dão essa desculpa mesmo. Jesus me entende. Tem o hipócrita. Não importa o que o homem fala e diz. Importante é o que ele sente. Eu não vou para a igreja adorar. Eu não vou agradecer, mas Jesus sabe o que eu sinto. Ele sabe da tua ruindade. Da tua ingratidão. Ele sabe. Glória mesmo. a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Meu agradecimento não é com palavra, é dentro do meu coração. Eu não agradeço, mas Jesus está vendo o que há dentro do meu coração. Eu sei o que tem dentro do seu coração.
ruindade, Aleluia. ingratidão. Chapéu só cabe na cabeça de quem for o dono. Aleluia. Mas isso é ou não é ingratidão, irmão? Eu não falo, eu não agradeço, eu não vou para a igreja louvar, vou ficar em casa, mas Jesus sabe o que está aqui dentro. Não é palavras, é o que eu sinto. Olha, tu quer enganar Jesus? Terrível. Glória a Deus. Jesus não só espera que tenhamos sentimentos, mas Ele quer que a gente testemunhe a bênção que recebeu. Amém. Aleluia. Oh, glória. Nenhum lugar você vai ver Jesus dizendo, só basta você sentir assim no coração, para mim já está bom. Não, não. Ele manda testemunhar. Glória a Deus. Vá para os seus e conte o que eu fiz na sua vida. Quando ele libertou lá aquele moço endemoniado, vá para a sua família e conte o que eu fiz na sua vida. Glória a Deus. Negócio de sentir. Jesus não perguntou assim, que sentem os homens pelo Filho do Homem? Ele perguntou assim, o que é que eles sentem? Não. O que dizem? O que é que eles dizem? Porque quando você diz, você está testemunhando. Glória a Deus. Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João, outros dizem que tu és um dos profetas. E vós, quem dizeis o que eu sou? Aí Pedro recebe a revelação e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. Gratidão, gratidão se expressa, gratidão se expressa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem também, além do ingrato, duvidoso, diga duvidoso, Duvidoso. indolente, Indolente. hipócrita. Hipócrita. Tem o oportunista. Oportunista. Se ele me deu é porque chegou a minha vez. Se ele me abençoou é porque chegou a minha vez. Que eu sou o cara. Esse cara sou eu. Glória a Deus. I'm the king de cock black. A igreja já aprendeu, né? Eu sou o rei da cocada preta. Isso é oportunista. Ele não agradece porque ele se acha merecedor. Se eu mereço, ele me deu porque eu mereço, eu não vou agradecer. Glória a Deus. Aleluia. É a oportunidade que chegou para mim. Chegou minha vez, ele tinha que me dar mesmo, ele tinha que me abençoar mesmo. Esse cara sou eu. Sangue de Cristo. Eu não. Glória. Aleluia. Ele lá. Normalmente essa gente é aproveitador, é interesseiro, é negociador, é interessado. Tudo que recebe acha que é comissão que Jesus deu porque ele faz isso, que faz aquilo. Você podia carregar uma lata de pedra na cabeça todo dia. Jesus ainda não tinha obrigação de lhe abençoar, meu irmão. Glória a Deus. Ele lhe abençoa porque ele é bom. Amém. Porque ele é maravilhoso. Aleluia. Porque ele é glorioso. Glória a Deus. Porque ele é amável. Aleluia. Porque a sua graça dura para sempre. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Mas o oportunista é assim. Mas tem um quinto, ingrato. É o esquecido. Ai, meu Deus, me esqueci de agradecer. Já está com 10 anos que ele me abençoou, recebi uma bênção, agora é que eu me lembro. Eu não agradeci. É o ingrato esquecido. Meu Deus. Aleluia. Tem gente que para pedir não tem amnésia, mas para agradecer tem uma amnésia espiritual. Sabe o que é a amnésia? Aquele esquecimento, aquela perca de memória. Ai, me esqueci. Jesus, eu me esqueci. Por isso que o salmista disse: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças. Glória a Deus. Que a gente tem uma tendência natural de pedir. Irmão, tem gente que já vai, a aparência de já anda com a bacia assim na mão. Quando ele vai se aproximando, Jesus já diz: eita, lá vem o pidão.
Mas para agradecer, nunca. Nunca. Glória a Jesus. Aleluia. Essa noite Jesus vai nos fazer sair daqui agradecidos. Glória. Mas tem o ingrato materialista. A forma de eu agradecer a Deus, porque Ele me salvou, me batizou com o Espírito Santo, tem me abençoado, me dado uma casa, uma família, um carro, um emprego, dinheiro. A forma de eu agradecer é trabalhando. Ou trabalhar, não tenho tempo de agradecer a Deus, de ir para a igreja, Ele sabe, Ele me entende. Mas a minha forma de eu agradecer é não ir para a igreja. Olha o que é que o diabo bota na cabeça da pessoa. A forma de eu agradecer é eu não ir para a igreja cultuar, agradecer a Ele. A forma de eu agradecer é que eu vou ficar sendo crente em casa. Quem está em casa assistindo aí, receba. Eu acho bom que você não veio para o culto, tome, receba essa. Glória a Deus. Para que tanto esforço? Para que tanto culto? Para que tanta oração? Para que estar na igreja orando, olhando para aqueles obreiros chatos, na cara chata? Para quê? Para que estar cantando nesse El Chamar, nesse Boas Novas, nesse Coluna de Betel, nesse... Para que tanto hino? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Glória. Mas tem o ingrato grosseiro, aquele grossão, né? Jesus só me curou porque é sua obrigação me curar. É sua obrigação me abençoar. Glória a Jesus. Grosso que só parede de igreja. Não tem esses grossão assim, né? Aleluia. Eu não dou glória. Eu não me alegro, eu não choro. E tem deles que inventam até um provérbio, né? Homem que é homem não chora. Porque todo coração agradecido, ele se derrete na presença de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eles querem o Deus da cura, mas querem a cura de Deus, mas não querem o Deus da cura. Aleluia. Eu estava numa cruzada, chegou um homem, e eu conheci muito de perto esse homem, era vizinho da igreja. Coração inchado assim, ele tinha sido acometido por uma doença que cresceu o coração, e ele foi para a oração. E Deus é tão poderoso que aquele homem foi curado radicalmente. Glória a Jesus. Irmãos, crê que na hora da oração o coração dele diminuiu, baixou. Glória a Deus. E ele começou a chorar, a filha dele já era crente. E a gente perguntou para ele, o senhor quer ser crente? Ele disse, não, eu vim só para ser curado. O que é isso? O que é isso, igreja? Ingratidão. Tem o ingrato covarde. É o 8º, né? Eu não vou voltar para agradecer, porque os crentes vão rir da minha cara, vão me perseguir, alguém, meus amigos, alguém quer o benefício, mas sem compromisso. Eu vou agradecer calado, para ninguém saber. Glória a Jesus. Aleluia. Mas Jesus quer ser glorificado através do que Ele faz na sua vida. Aleluia. Tem um ingrato cauteloso, é o 9, né? Me dê mais um tempo, pastor. Eu vou ver se eu fui curado mesmo. Jesus curou a terrível. A doença foi embora. Me dê mais um tempo. Cautela. Isso não é cautela, isso é falta de fé. Glória a Deus. Isso é ingratidão. Aleluia. Se Jesus lhe curou, agradeça. Aleluia, amém. Se Jesus lhe deu a benção, conte a benção. Mas olha, isso está na Bíblia desde o Gênesis. Veja Gênesis 40, versículo 14. Um moço que foi tão abençoado por outro irmão. E aquele irmão apenas pediu a ele, quando você tiver lá a oportunidade de me ajudar, me ajude.
Eita. Aleluia. Glória a Jesus. Lembre-te de mim quando tu for bem, quando você estiver na boa. Eu estou lhe ajudando aqui agora. Tiveram um sonho para lá e esse irmão interpretou e resolveu a situação dele. Agora, como é que eu faço? Olha, quando você estiver de bem, quando você estiver abençoado, lembre-se de mim. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se lembre de mim. Tem gente que só lembra do outro na prova. Na hora de pedir. Quando está na benção, passa por você, não dá nem a paz do Senhor mais. Passou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Receba. Aleluia. Ingratidão. 23. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Não, peraí. 40, 23. Copeiro mor, porém não se lembrou de quem? José. Antes. Se esqueceu dele. Mas quando estava lá na prova, preso na cadeia, no instante ele não se lembrou de José? Foi atrás de José para José interpretar sonho e tirá-lo daquela situação? José só pediu, quando você estiver bem, estiver lá junto do rei, se lembre de mim. Lembra. Ele se esqueceu. Glória a Deus. Sabe quantos anos depois ele veio se lembrar disso? 23 anos depois. Ele se lembrou de José. É ingratidão ou não é, irmãos? Veja o 41, verso 9 de Gênesis. 41, 9. Então. Leia, pode ler. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. É pecado mesmo, é pecado. Você pecou, você passar 23 anos diante do rei, com a oportunidade de ajudar o seu irmão, que lhe ajudou na prova, e você passar 23 anos sem ajudar, é pecado mesmo. Glória a Deus. Dos meus pecados me lembro hoje. Coitado do José. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Amém. Mas o povo de Israel também se esqueceu de Deus, irmão. Não é só crente que se esquece de crente, não. Tem crente que se esquece até de Deus. Quando está na prova, meu Jesusinho, oi meu Deus, ore por mim. Quando Deus abençoa, não vem mais na igreja. Eu já soube de crente que passou 3 anos orando para Deus dar o emprego. Na hora que Deus deu o emprego, se desviou. Não veio mais na igreja. Isso é o quê? Ingratidão. Veja lá, Deuteronômio 32 e 15. Engordando Jesurum. É uma palavra sobre Israel. Engordando-se Jesurum, deu. Coice. Olha. Engordaste, engrossaste, de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Glória a Deus. Irmão, dá vontade de chorar um versículo desse. Aleluia. Deixou a Deus que te fez, desprezou a rocha da tua salvação. Glória a Deus. Porque engordasse, porque engrossasse, então agora eu estou grosso. Glória a Deus. Aleluia. Segura aí, grossinho. Sei que em vez de agradecer, está dando coice. Receba. Glória a Deus. Que é palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Quando era fraco, quando era magro, quando não tinha nada, comia sardinha com farinha. Eita Jesus. Pilombeta, salame. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. O oião era na mesa todo dia, aquele oião.
o CD. Aí agora, picanha, filé mignon, maminha, salmão. Aleluia. oh glória. Agora, olha Deus, ó. Cois. É a Bíblia, irmão. Isso é a palavra de Deus, viu? Aleluia. Até agora eu não falei nada fora da palavra. Engordando-se Jesurum deu coice. Eita, Jesus. Aleluia. Deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Vocês conhecem alguém assim? Conhece alguém que foi crente na prova e depois melhorou, prosperou e abandonou Deus? Quem conhece alguém aqui assim? Amém. Vou adiantar aqui, a cidade de Jerusalém, Mateus, Evangelho segundo Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém. Quem falou essas palavras? Jesus entrando na cidade. Que matas os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Louvado. Jesus mostrando aí o trabalho que ele fez, buscando salvar Jerusalém, ajudar Jerusalém. Mas isso aí pode ser comigo, pode ser com você, com qualquer um de nós, com a cidade, com a família. Jesus quis ajuntar, Jesus faz de tudo. Glória a Deus. Como uma galinha protegendo, ajudando. Venha para cá os pintinhos, entra aqui debaixo da minha proteção. E tu não quiseste. Glória a Deus. Aleluia. Por que não quis? Ingratidão. Glória a E Deus. nós, e eu, e você, e a igreja. Glória a Deus. Como é que você está passando aí ouvindo esta mensagem? Aleluia. Dá para dar glória a Jesus? Glória a Jesus. Dá para louvar a Deus esta noite? Amém. Deus tem nos abençoado tanto. João 1,16 diz que Ele nos deu graça sobre graça. Aleluia. Glória a Deus. Nos deu da sua plenitude. Todos nós recebemos também da sua plenitude. Com graça sobre graça. Deus tem lhe dado graça sobre graça. Oh, glória. Vou dizer de novo, porque quem recebeu vai dar um glória pelo menos. Deus tem nos dado graça sobre graça. Oh, glória a Deus. Aleluia. 3:27 de João. Ele tem nos dado autoridade, tem nos dado poder. João disse: olha, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Glória a Deus. Tem alguém que acha que é o que é, porque pode, porque tem, porque merece. Ninguém merece. Glória a Deus. O que você tem, o que você é, foi dado do céu. Oh, glória. Então agradeça a Deus nesta noite. Lucas 16:5 vai falar daquele dono da fazenda que fez uma prestação de conta e, chamando a si cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Quanto é que você deve a Deus? Pergunta merece uma resposta. Responda aí a Deus: quanto é que você deve a Deus? Diante de tudo que nós falamos aqui, que Deus já lhe salvou, já lhe abençoou, já cuidou de você, já lhe preparou um lugar, já tem lhe dado casa, tem lhe dado pão, tem lhe dado isso, tem lhe dado aquilo. Pergunta a quem está do seu lado: quanto você deve a Deus? Oh, glória. Glória a Jesus. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória.
dentre os muitos pecados da humanidade, irmãos, está a ingratidão. Romanos 1, versículo 18 a 21, vai dizer: entre os pecados, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. 19, porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Leiam 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que por eles fiquem inexcusáveis. Coisas invisíveis e visíveis. Aleluia. Tem coisas que Deus tem lhe dado que dá para ver, e tem coisas que você nem viu e foi Deus que lhe deu. Glória a Deus. Tem coisa que aconteceu na sua vida que você viu livramentos de Deus, e teve livramentos. Segure essa palavra. Teve livramentos que Deus lhe deu que você nem viu, e o anjo foi na sua frente e lhe livrou. Glória, aleluia. Agora o versículo 21 vai dizer agora uma coisa séria. Leiam. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Será que esse é o seu pecado? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Glória a Deus. Quem já glorificou a Deus aqui esta noite? Oh, glória a Jesus. Nem lhe deram graças. Quem já deu graça aqui essa noite? Amém. Entre os pecados que você comete está esse aí, conhecendo a Deus e não dá glória a Deus como Ele merece. Aleluia. Nem lhe dá graça como Ele merece ser agradecido. Ah, Jesus. Aleluia. 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 Glória. Aleluia. Dá para dar um glória a Deus como Ele merece ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Dá para dar um graças a Deus aí por tudo que Ele tem feito na sua vida. Obrigado, Jesus. Eu vou contar 1, 2, 3, você vai dizer graças a Deus. 1, 2, 3. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Paulo enumera nesse capítulo primeiro uma série de pecados, e entre eles diz: olha, um dos maiores pecados é que você, conhecendo a Deus como Deus, não lhe deu glória como Deus, nem lhe deram graças a Deus. 2 Timóteo 3, de 1 a 2, é a última referência. 2 Timóteo 3, 1 e 2, é os últimos dias, como é que está a situação? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Chegamos a esse tempo, irmãos? Sim ou não? Sim. Tempos trabalhosos. Glória a Deus. Tempos penosos. Tempo difícil. Ô, irmão, que tempo nós estamos. Aleluia. Meu Deus. E Paulo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão, virão sobre ti. Aleluia. 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha aí. Avarentos. Presunçosos. Soberbos. Blasfemos. Desobediente a pais e mães. Ingratos. Profanos. Segura aí. Característica do homem dos últimos dias: ingrato. Amante de si mesmo. Sabe o que é amante de si mesmo? Egoísta, egocêntrico, narcisista, parece charmoso, expert em mentir e enganar, egocêntrico, ignora os sentimentos, isola as pessoas da rede de amigos, manipulador, nunca se responsabiliza, inerte. Glória a Deus. Ao sofrimento dos outros, inverte a culpa, sempre vítima, controlador, crítico, amante de si mesmo, não ama ninguém. Paulo disse: uma das características
do homem dos últimos dias é esse. Glória a Deus. Homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães. Glória a Pergunto a vocês, já houve um tempo que filho foi mais desobediente a pai e mãe do que hoje? Respondam sim ou não? Deus. Não. Pois nós chegamos ao tempo do fim. Desobedientes a pais e a mães, filhos ingratos. Nunca houve. Você já ouviu, e se não ouviu, vai ouvir de filhos tão ingratos a pais e a mães. Meu Deus. Os pai que lhe gerou, que lhe criou, que sofreu, a mãe que passou 9 meses com aquela criança no ventre, que amamentou, que ensinou a andar, que levou para a escola, alimentou, acompanhou, até que casou, fez de tudo. Aleluia. Mas nesses últimos dias os filhos são desobedientes a pais e mães e ingratos. Guarde esta palavra no seu coração nos últimos dias. Aleluia. Quando algum filho seu for ingrato, diga: a Bíblia já dizia que nos últimos dias os filhos seriam ingratos a pais e mães, desobedientes, profanos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, Aleluia. porque esta é a vontade de Deus para convosco. Glória a Deus. Em tudo dai graças, Aleluia. Oh, glória. porque essa é a vontade de Deus para convosco. Em tudo dai graça. Oh, glória. Amém. Dê graças a Deus por tudo. Aleluia. Dê graças a Deus pelos filhos que você tem. Amém. Dê graças a Deus pelo que você está passando, pelo que você está vivenciando, Aleluia. pelas lutas da sua vida. Dê graças a Deus. Feche os seus olhos aí sentado onde você está. Aleluia. Aleluia. Dê graças a Deus pela salvação. Obrigado. Quem pode dar graças a Deus? Glória a Jesus. Graças a Deus por Jesus. Diga graças a Eu te Deus. agradeço. Graças a Deus pelas curas divinas que Jesus tem feito na sua vida. Pela minha... Graças a Deus pelo pão de cada dia que Ele tem lhe dado. Dê graças a Deus pela vida. É um dom, é um presente de Deus. Dê graças a Deus porque você está aqui alimentado essa noite. Dê graças a Deus porque você tem um teto para chegar em casa hoje e dormir. Dê graças a Deus, aleluia, pelo seu pai, pela sua mãe. Dê graças a Deus pelos seus filhos. Dê graças a Deus. Eu quero ouvir a igreja agradecendo a Deus aí. Curve a cabeça e agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem lhe dado, pela bênção, pela vitória, pelo livramento, pela assistência, pelo cuidado, pela proteção. Diga graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agradeça a Deus esta noite. Aleluia. Aleluia, aleluia. Dê graças a Deus pela vida. Davi disse no Salmo 139, 14: graças te dou pela maneira extraordinária como tu me criaste. Um coração humilde, uma mente lembrada e uma alma agradecida vai fazer você esta noite sair daqui com gratidão a Deus. Coração humilde, mente lembrada e uma alma agradecida. Vou terminar com essa ilustração. Numa escola, a professora disse: escrevam as maravilhas do mundo. E os alunos começaram a escrever: as pirâmides do Egito, Cristo Redentor do Rio de Janeiro, o Grande Cânion, Canal do Panamá. Foram escrevendo. E uma aluna parou e ficou com a caneta na mão. Todos apresentaram, cada um disse uma coisa grande do mundo, uma maravilha do mundo. A professora disse: menina, era uma menina crente, o que foi que você escreveu de maravilha do mundo? Ela disse: professora, eu não quero dizer porque eu acho que meu pensamento é diferente de todos. Não diga, minha filha. Para mim,
Professor, a maior maravilha do mundo sou eu. Eu ver, eu falar, eu sorrir, eu sentir, eu comer, eu viver. Eu sou um milagre nas mãos de Deus. Eu sou um milagre nas mãos de Deus. Isso é ser agradecido. Eu sou um milagre. Diga comigo, eu sou um milagre nas mãos de Deus. Aperte a mão dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela 3 vezes: você é um milagre nas mãos de Deus. Você é um milagre. Seja agradecido, você é um milagre. Saia daqui dizendo: você é um milagre. Você está vendo, você está falando, você está crente, você está na igreja. Oh, você é um milagre nas mãos de Deus. Vem, Davi, vem louvar a Deus com mais um.